nome é Antônio Roberto Chacra. Eu sou formado em Medicina em 1967 pela Escola Paulista de Medicina, atualmente Universidade Federal de São Paulo, porém mantendo o nome Escola Paulista de Medicina. E é interessante que toda a minha formação escolar, universitária inclusive, sempre foi em escolas públicas. E, na verdade, eu agradeço ao Brasil, né, que eu estudei em grupo escolar, no primário, Grupo Escolar Cardeal Leme, estudei em Colégio de Estado, Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, e estudei na Escola Paulista de Medicina e fiz a residência na Escola Paulista, no Hospital São Paulo. Então, eu diria que nunca dei gastos aos meus pais, diferente dos dias atuais, onde eu tenho 3 filhos, que estudaram em escolas particulares, inclusive netos. Então, eu tenho que, na verdade, dizer que sou grato, porque tive uma educação fornecida pelo governo, seja municipal, grupo escolar, o que for, seja estadual, que era o Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, Ginásio do Estado, e depois numa escola federal, que é a Escola Paulista de Medicina. É interessante que a decisão de cursar medicina vem da minha infância, e da minha tenra infância, com 4 ou 5 anos de idade, e do fundo da minha memória, eu me lembro que, ou por influência dos meus pais, ou por eu mesmo, e isso não é possível eu discernir, eu resolvi que iria fazer medicina. Isso foi muito bom, porque eu fiz o curso primário, o ginásio, o assim chamado científico, sempre pensando em ser médico. Então, nunca me passou nenhuma outra profissão, nenhuma outra atividade que não fosse a atividade de ser médico, fundamentalmente ser médico. Interessante que talvez tenha tido alguma influência do que eu me recordo, que nessa faixa de 5 ou 6 anos veio um convite de formatura em medicina, formatura da Escola Paulista de Medicina, era um convite com veludo verde, muito bonito, e era do Dr. Magid Yunes ou Dr. Antoine Yunes, que eram primos. Tanto o Antoine como o Magid são formados na Escola Paulista de Medicina e foram professores. O Dr. Magid foi diretor da Escola Paulista de Medicina. Mas eu me recordo que aquele convite me fascinou, de veludo verde com letras douradas, era o convite de formatura de medicina. O fato é que, por essa ou aquela influência, ou por decisão minha, sempre pensei em seguir medicina. Isso foi bom porque nunca tive dúvidas, nunca vacilei, sempre foi a minha vida como estudante dirigida para o curso de medicina. E entrei na Escola Paulista de Medicina, no vestibular, e entrei também na assim chamada Universidade do Brasil, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome foi mudado, a antiga Universidade do Brasil, era a Faculdade de Medicina na Praia Vermelha, e eu fiquei deslumbrado tendo entrado na Faculdade de Medicina na Praia Vermelha. Mas, por influência dos meus pais, obviamente eu tinha 17 anos, não, você vai ficar em São Paulo, e não me arrependo, obviamente, mas aí vim eu para a Vila Clementino e troquei a Praia Vermelha, inclusive ia morar em Copacabana, na rua Viveiro de Castro, já tinha visto até apartamento, posto 2,5 Copacabana, e troquei pela Vila Clementino, que na época era um tédio, não havia trânsito, não havia nada, né? E vim aqui estudar, iniciar o curso de medicina. E diria mais agora, que acho assim de suma importância, tive um excelente curso ginasial, no Instituto de Educação, Colégio do Estado, com excelentes professores, e na época os professores
tinha uma posição socioeconômica, eu diria, bem compatível com a profissão, que é uma profissão importante de ensinar. Então, eles tinham um certo status social, eram extremamente respeitados e eram excelentes professores. Professor de português, o professor Amauri, professora de francês, a professora Silvia Purita. Aprendi francês, falo francês, entendo francês, escrevo com o ensinamento que tive em ginásio do Estado. Isso é importante para que a gente veja a diferença do ensino atualmente no Brasil. Depois, na Escola Paulista de Medicina, eu considero que fiz um excelente curso e, principalmente, numa retrospectiva, e sendo professor de medicina, tendo atuado não só na graduação como na pós-graduação, eu posso analisar melhor o meu passado e sentir que realmente tive excelentes professores. Foi um excelente curso. O curso de medicina realmente me marcou 6 anos e sou capaz de lembrar de aulas de professores e fui aluno do professor Jairo Ramos. A clínica médica na Escola Paulista de Medicina era reconhecidamente muito boa. Havia o professor Silvio Carvalhal, anatomia patológica, havia as reuniões de discussão de caso de clínica coordenadas pelo professor Jairo Ramos, havia o professor Otávio Ribeiro Rato, o professor Horácio Quiniz de Mello, o Magide Unes, obviamente não é possível citar todos, professor Pulpo, que era o professor de neurologia, professor Matos Pimenta, muito bravo, professor de neurocirurgia, excelentes professores, e não havia na época pós-graduação. Isso até certo ponto, me desculpe a pós-graduação, eu fui coordenador da pós-graduação durante muitos anos, na disciplina de endocrinologia na Escola Paulista, mas na época, não havendo a pós-graduação, os professores se dedicavam muito aos alunos. E a gente tinha contato direto com os professores. E é possível me recordar, inclusive, das aulas e dos ensinamentos. Eu me lembro que no 3º ano de medicina, eu, muito curioso, entrei na enfermaria com avental branco, quietinho, era tímido, magrinho, e fui acompanhar uma visita do professor Jairo Ramos, que ele fazia com os assistentes, médicos residentes, um grupo grande, e fiquei ouvindo ali a visita, e de repente ele perguntou para mim o que eu achava do caso. Imagine, eu no 3º ano, eu não sabia. Ele fez a seguinte pergunta: mas ele está doente do que, o paciente? Da cabeça, do estômago, do pé? Eu falei, do estômago, porque eu me lembrei de alguma queixa do estômago. Ele falou, ótimo, você já está dirigindo o diagnóstico. Então, isso aí foi uma lição. Já aprendi que é possível raciocinar e dirigir um pouquinho o diagnóstico, né? Ele está doente do estômago. Ele acha que isso foi fabuloso, né? A gente já ter dirigido ali. Havia as reuniões com Silvio Carvalhal, que eram reuniões anatomoclínicas, nas quais a anatomia patológica, né, tinha uma, vamos assim dizer, uma coordenação com a clínica. E aquilo que a gente via na clínica, porque as doenças podem existir do ponto de vista anatomopatológico, mas muitas vezes não se manifestar clinicamente. Clinicamente é com sintomas e sinais. Aprendi todos os detalhes, as diferenças entre sintomas e sinais e a correlação com a anatomia patológica, que a doença, do ponto de vista de anatomia patológica, pode existir sem manifestar clinicamente. E isso foi muito importante, essas lições e essas reuniões que nós tínhamos com Silvio Carvalhal, Félix Secaf, que era radiologia. Acompanhei, é interessante, uma coisa puxa a outra, quando surgiu a tomografia computadorizada. E me lembro do grande professor de cirurgia, Alípio Corrêa Neto, que era professor de cirurgia na Escola Paulista e professor de cirurgia na Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. E havia um caso na enfermaria em que ele foi ver
Eu era o responsável pelo caso, já era residente na época, e fui com ele ver o caso, para discutir o caso e ele orientar o caso. E o paciente tinha feito tomografia, uma das primeiras tomografias computadorizadas. Eu, muito temeroso, disse a ele: professor, eu não sei ler a tomografia. Para apresentar para o senhor, ele disse, ele piscou o olho para mim e disse: não faz mal, eu também não sei, a gente leu o relatório. Então, na época, a gente ainda não tinha essa capacidade assim de treinamento de ler o exame de tomografia, mas achei ele de uma sinceridade incrível, piscando e dizendo: a gente vê o relatório. E o relatório bem feito, obviamente, podia nos orientar na conduta daquele determinado paciente. Em conclusão, o curso de medicina foi excelente. Eu não tenho assim nenhuma lembrança ruim do curso de medicina. Eu acho que os professores se esforçavam, as aulas eram boas, havia uma certa empatia, havia reuniões, o professor Afis Sadi de urologia, que fazia reuniões, havia reuniões com o professor Jairo Ramos aos sábados pela manhã. Veja que todos nós estudávamos, inclusive, no sábado. Isso é importante. Havia no 4º ano de medicina o regime de clerkship, que foi implantado pelo professor Jairo Ramos, que é pai do professor Oswaldo Ramos. Então, talvez, na época, até pela falta de exames que nós temos hoje de imagem, ultrassonografia, ressonância, etc., nós tínhamos que raciocinar, examinar bem o paciente. E aprendi principalmente a fazer uma consulta médica e ouvir o paciente, ouvir a queixa do paciente e, sobretudo, aprendi que a medicina não é apenas a medicina, mas é uma visão holística, que a gente tem que ver a parte humana, não é suficiente ser médico. E mesmo atualmente, vendo colegas que se formaram em medicina, a gente reconhece naquele que é verdadeiramente médico, é alguma coisa que a gente olhando, a gente diz, aquele é médico, aquele lá não é, apesar de ser formado, poderia estar em outra profissão. Então é algo que vem com a pessoa e que a pessoa se dedica ao ser humano, sem aí ser piegas demais, mas tem que gostar de gente, obviamente. É claro que existem outras especialidades em que o contato humano não é tão próximo, mas em clínica o contato humano é fundamental. Inclusive, atualmente, na era do computador, tem as fichas eletrônicas, mas universalmente não entraram na consulta médica, ou pelo menos a dificuldade é grande, você pode preencher os dados posteriormente, mas ainda continua escrevendo à mão e olhando para o paciente. Esse contato de olhos e de ouvir o paciente e anotar assim de uma maneira mais assim, conversando com o paciente em vez de usar o computador, é fundamental. Li um artigo recente há 2 dias, no jornal New York Times, sobre o uso do computador na sala de aula e de um professor que proíbe a entrada de computador ou tablet, porque ele dá aula da maneira que sempre foi dada, olho no olho, e o aluno anotando e mostrando cientificamente, com evidência científica, que o aluno grava muito mais quando ele anota, porque anotando ele está guardando melhor a transmissão do conhecimento que o professor quer dar. Achei muito interessante que nessa era, tudo é computador, etc., a aula, da maneira como é dada, de face to face, quer dizer, olhando para os alunos, perguntando para os alunos, o interesse dos alunos passou a ser muito maior do que usar junto o computador, onde ele procurava isso ou aquilo, tentando responder através do computador. O mesmo acontece na consulta médica. A consulta médica, além de ser um ato médico, a consulta médica é também um ato pedagógico. Você tem que explicar para o paciente leva as instruções, e a consulta médica é uma coisa mágica, maravilhosa, porque você tem os dados do paciente,
tem que prestar atenção logo que o paciente entra para a consulta. A primeira coisa que o paciente falar é a coisa mais importante para ele naquele momento, seja a briga com a sogra, seja a parte financeira dele, seja a queixa médica que ele tem. Prestar atenção na primeira queixa que ele fala. Se ele tiver com dor no abdômen, ele vai logo se referir à dor. Se ele tiver com febre, ele vai falar da febre. E se ele tiver com problema emocional, ele vai se referir que as coisas não estão bem. Já refere à parte emocional. E aí você aprende no curso de medicina, junto com professores nas enfermarias do 3º andar do Hospital São Paulo, a tirar a história médica do paciente, ouvir o paciente, fazer um interrogatório complementar e seguir direitinho todas as etapas de uma consulta médica. Ouvindo, vendo o interrogatório complementar, aprendi o que são antecedentes pessoais, as doenças que ele teve, os antecedentes familiares, as doenças que os familiares têm. Aprendi a importância do exame físico e a importância de elaborar um diagnóstico e a importância do raciocínio clínico, tirando daquilo que é importante para o diagnóstico daquilo que não é importante, mas ao mesmo tempo dando atenção às coisas que a gente considera não importantes, mas que são importantes para o paciente. E depois os exames complementares, na verdade são exames complementares. No fundo, se eu puder fazer o diagnóstico só com a queixa do paciente e acoplado ao exame físico do paciente, os exames vão apenas, muitas vezes, complementar, vão confirmar o meu diagnóstico. E aí eu vou me tornando um médico com estetoscópio, eu posso ouvir ruídos, eu posso examinar orifícios, otoscópio, retossigmoidoscopia e etc. Eu posso colher sangue, examinar o sangue para me auxiliar com determinadas informações de determinados exames de sangue. Posso examinar outros líquidos do organismo, a urina, o líquor cefalorraquidiano, e com isso, acoplado à imagem atualmente, ultrassonografia, tomografia, radiografias, ressonância, etc., e com isso elaborar um diagnóstico. Mas sempre pensar que a medicina clínica médica é a ciência simplificada. Eu utilizo a ciência para elaborar diagnóstico, mas não sou escravo da ciência. Eu quero a ciência para o meu raciocínio e para que eu possa fazer um diagnóstico e, com isso, elaborar uma estratégia de tratamento para o paciente, seja cirúrgico, seja o tratamento clínico, mas é através desse raciocínio clínico que é comum a todas as especialidades. Então, isso a Escola Paulista de Medicina me propiciou, me proporcionou. É aprender a raciocinar, seja em hematologia, nefrologia, cardiologia, endócrino, neuro. Os princípios básicos do raciocínio clínico são os mesmos, de obter a queixa do paciente, examinar o paciente, conversar com o paciente, elaborar o diagnóstico e complementar com os exames. Aí fechar o diagnóstico e, a partir daí, desenvolver uma estratégia de tratamento. Esses ensinamentos básicos foram fundamentais na formação posterior. Eu fiz residência de clínica médica 2 anos e depois residência de endocrinologia. E me lembro que havia o concurso, o exame para entrar na residência médica. E nessa época, minha ansiedade era tal que eu tinha que entrar na residência da Escola Paulista, que eu me vi vítima de alergia com urticária pelo corpo todo, até que saiu o resultado, eu entrei, e aí desapareceu todo o processo alérgico. É interessante a parte emocional influenciando na parte física. E fazendo a residência de clínica médica foi uma outra etapa fundamental na minha formação de médico, e confesso que fiz a residência médica no Hospital São Paulo e que a residência médica foi maravilhosa, foi fundamental, e na época o nome residência médica, que foi criado inicialmente na Johns Hopkins University, que foi uma outra maneira de ensinar medicina, diferente do ensino europeu, com os grandes professores
e aulas teóricas. A residência médica já punha o aprendiz de medicina, o residente, direto com o paciente e com o supervisor, um mentor que o orientava discutindo o caso com ele. E foi isso que aconteceu na Escola Paulista. A residência médica, o nome residência, é porque nós, residentes, e na época era assim, morávamos dentro do hospital. E a ideia era que, ficando 365 dias internado dentro de um hospital, só vendo pacientes e com orientação e algum tempo de leitura, equivaleria a 10, 15 anos de prática médica. E isso é verdade. Em um ano de residência médica, a gente aprende as 500 dicas principais de medicina, a parte prática. Foi fundamental e eu tenho que agradecer à Escola Paulista de Medicina, a minha formação dentro da residência médica, onde eu tive um treinamento médico de primeiríssima, eu diria. Nós tínhamos os chefes de residentes que passavam visita conosco, e citaria vários nomes, o Manuel Lopes dos Santos, Daniel Segulen, o Boris Baroni, eram tantos que passavam visita conosco na emergência do Hospital São Paulo, na rua Napoleão de Barros, com a rua Borges Lagoa, depois as enfermarias do segundo e terceiro andar, e depois a endocrinologia. A endocrinologia já é uma especialidade, fazia parte da clínica médica. E é interessante a endocrinologia na Escola Paulista de Medicina, porque nós, na verdade, não tínhamos a especialidade desmembrada da clínica médica. A endocrinologia é uma especialidade que basicamente é clínica médica, porque trata de uma moléstia extremamente frequente, o diabetes, e que acarreta complicações sistêmicas. Sistêmicas quer dizer em todo o organismo, na vista, coração, rins, amputação de membros inferiores eventualmente, disfunção erétil, são graves e frequentes as complicações do diabetes. Então a gente tem que saber clínica médica para poder atender o paciente portador de diabetes. E isso nós tínhamos no início, na Escola Paulista de Medicina, o professor Thales Martins, o professor Ribeiro do Vale, que era da farmacologia, o professor Luciano Decour, havia uma associação com o Instituto Butantan, havia endocrinologia experimental com o professor Ribeiro do Vale, e aí foi fundada a especialidade endocrinologia e metabolismo. E foi criado o departamento de clínica médica, departamento de medicina interna, posteriormente chamado departamento de medicina, mas foi o professor Jairo Ramos que fez o departamento de clínica médica. E dentro desse departamento havia a disciplina de endocrinologia e metabolismo. Posteriormente, o professor Magid Yunes, o professor Oswaldo Ramos foram para os Estados Unidos. Na época, o professor Magid conta que fazia 4 escalas de avião para chegar nos Estados Unidos. Ele foi se especializar em Ann Arbor, Michigan, com o professor Stephen Fyans, que era um grande diabetologista. E é interessante que, posteriormente, o professor Jairo Ramos dividiu a endocrinologia em endocrinologia e metabolismo. Metabolismo ficou com o professor Magid Yunes, depois o Magid Yunes foi para a medicina preventiva e ficou o metabolismo com o Oswaldo Ramos, que depois o metabolismo se transformou na disciplina de nefrologia. A endocrinologia ficou com o professor Luciano Decour. E aí o professor Luciano Decour, o professor Mário Caleiro Lima, havia o Arnaldo Sandoval, Arnaldo Marcondes, entre outros. Foi nessa época, em decisão com Oswaldo Ramos, o Magid Yunes e o Luciano Decour, eu havia terminado a residência e então sugeriram, ou quase que ordenaram, que eu fosse fazer um estágio nos Estados Unidos, e para isso foi conseguido, através do Magid Yunes, um estágio de 2 anos com fellowship
na Universidade do Texas, em Dallas, com o Dr. Holbrook Seltzer, que foi meu chefe durante 2 anos, junto com o Dr. Roger Unger, que era o chefe de pesquisa. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos e meio. Meu filho mais velho nasceu em Dallas. E na volta nós começamos a coordenar, vamos assim dizer, uma nova endocrinologia, uma endocrinologia baseada num raciocínio clínico. A endocrinologia no passado era a especialidade do circo, porque era a especialidade do anão, do gigante, da mulher barbuda, dos casos de intersexo, dos casos raros de medicina. Na verdade, se tornou uma especialidade tanto de doenças raras, mas de doenças extremamente frequentes, como o diabetes, onde no Brasil são 12 milhões de pacientes portadores de diabetes. E aí obesidade, outras doenças metabólicas, as doenças de tireoide cada vez mais frequentes, hipertireoidismo, hipotireoidismo, as doenças da suprarrenal. E a partir daí, a disciplina de endocrinologia passou a se desenvolver com a vinda de outros elementos mais jovens e formamos um grupo grande de endocrinologia, que foi o grupo mais proeminente na área de endocrinologia no Brasil. E eu, muito orgulhosamente, posso dizer que participei ativamente da formação desse núcleo, dessa disciplina de endocrinologia, tendo sido o primeiro professor titular de endocrinologia e me parece que o mais jovem professor titular na época. Fiz o concurso na idade de 37 anos, o que para mim foi algo, para vários, assim, bastante impactante. A partir daí, chefiamos a disciplina de endocrinologia, criamos a pós-graduação junto com um grupo bastante forte de novos elementos na disciplina. A pós-graduação se desenvolveu enormemente, tendo sido considerada uma das melhores pós-graduações na área de endocrinologia pela CAPES. E a endocrinologia na Escola Paulista continua atualmente sendo um dos melhores núcleos na especialidade no Brasil. Mas eu diria que, falando de nós e falando da minha instituição, a Escola Paulista de Medicina, eu posso dizer que a Escola Paulista de Medicina é que me forneceu todos os elementos, não só a Escola Paulista, como as escolas públicas do país forneceram todos os elementos para que eu me tornasse, desculpe, um bom médico. E, na verdade, foi uma das maiores felicidades que alguém pode ter, que o homem, o ser humano pode ter, é gostar da sua profissão. Para mim, nunca foi motivo de desprazer ou de sacrifício. Eu vim à noite discutir casos nas enfermarias, deixava às vezes meus filhinhos pequenos, mas era extremamente dedicado. E convém lembrar também que, fora a parte acadêmica, de orientação de teses, 30 e tantos doutorados, etc. tal, nós também participamos ativamente da prática médica. E para isso é conveniente citar que, além de eu trabalhar na Escola Paulista de Medicina, eu trabalhei no pronto-socorro municipal, do Hospital Municipal, na Rua Vergueiro com a Rua Castro Alves, dando plantão aos sábados, o dia inteiro e sábado à noite, onde eu via um número assim enorme de pacientes chegando de urgência. Éramos uma equipe de 3 cirurgiões, 3 clínicos, 3 pediatras, e me lembro perfeita, 3 ortopedistas, de acidentes, no sábado à noite era um terror, de brigas, enfim, cirurgias de urgência que a gente acompanhava também. Me lembro dos colegas, tenho que citar Hernani Lutufo, um grande cirurgião de urgência, e com isso também tive um grande aprendizado na parte médica. Trabalhei também como perito do NPS, num posto do Ipiranga, fazendo perícia médica. Trabalhei como plantonista, criando a unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal. Na época começaram a surgir as unidades de terapia intensiva. Eu quero dizer com isso
que sempre tive orgulho de trabalhar em qualquer que fosse o emprego médico. Trabalhei numa indústria têxtil, no ABC, não me recordo o nome, tinha um pó enorme, atendendo tipo medicina do trabalho, mas sempre tive muita satisfação em atender qualquer que fosse a área. Trabalhei bastante na Porta. Porta era o nome dado ao serviço de pronto-socorro, serviço de emergência do Hospital São Paulo, o pronto atendimento. Então nós temos que encerrar mais uma vez agradecendo a essa instituição, Escola Paulista de Medicina, e agradeço até ao governo brasileiro nesses dias tão tumultuados da nossa política e da nossa economia, mas foi através de escolas públicas que eu me formei, que eu estudei e que passei a exercer a medicina, e com grande motivo de satisfação. É claro que tive uma complementação da minha formação na Universidade do Texas, mas basicamente os princípios gerais do exercício da medicina, incluindo a ética médica, fui na Escola Paulista de Medicina, onde eu aprendi também, através de professores extremamente éticos, que a ética médica nasce com um indivíduo que é médico. É instintivo, existe o código de ética, mas não é preciso ler para quem é médico verdadeiramente. Ele jamais, quem é médico, jamais faria alguma coisa que fosse prejudicar o paciente. O código de ética tem que haver, é lógico, tem que ter a estrutura, os estatutos do código de ética, etc. Mas jamais a quem é bom médico iria prejudicar o paciente, e o paciente sente isso no médico, assim como a gente sente o paciente. E se alguma coisa não for bem, o paciente sente perfeitamente que o esforço que o médico fez foi grande, que ele utilizou o conhecimento, utilizou a ciência. Nós fazemos uma medicina baseada na ciência, mas sempre lembrando que utilizamos a ciência, mas se for possível eu resolver o problema do paciente sem demonstrar grande erudição, melhor. O que o paciente deseja é que o problema seja resolvido e não que você seja o maior erudito no conhecimento da medicina ou que tenha o melhor currículo acadêmico. Então, é um conselho, é que medicina a gente aprende vendo o paciente. E até com estudantes de medicina, quando tem oportunidade, eu digo, não é só aula aqui na Vila Clementino. Você vai aprender com todo, com seus parentes, sua tia que está doente, pergunte a ela o que ela sente, como foi o atendimento, ela está sendo atendida pelo SUS, como foi o atendimento no SUS, está sendo atendida no convênio, como foi o atendimento no convênio, ela foi num médico particular, como foi o atendimento, como ela se sente, faça o seguimento. A senhora melhorou, tia, os remédios deram certo, você está aprendendo medicina. E se necessário for, traga o caso até para um assistente da Escola Paulista, onde você poderá, como aluno, nada mais satisfatório, de satisfação grande para quem exerce a medicina, de ver um aluno ou um aprendiz de medicina vir a você e perguntar para orientar um caso. Isso, às vezes, o aluno não tem essa percepção da importância que é e como o médico pode se sentir lisonjeado e agradecido de tê-lo procurado para discutir um determinado caso de uma tia dele, ou isso ou aquilo. E também lembrar que a medicina, na verdade, se você não tiver uma empatia com o paciente e se colocar no lugar do paciente, sabendo assim o que o paciente pode eventualmente sentir, e aqui, já que são memórias, eu tive a oportunidade ímpar de fazer um treinamento de uma semana em Gremens, na Suíça, pela Organização Mundial da Saúde, onde reuniram professores ou assim chamados líderes de opinião médica, para ver o que é a doença crônica. E durante uma semana, cada dia, a gente era portador de uma doença. Então, um dia se acordava e estava cego. E a gente passava o dia cego e via as dificuldades que é ser cego, desde o passo pequenininho até o auxílio de outras pessoas para te orientar, até certos ensinamentos, como despejar o café, pôr o café na xícara, pôr o dedinho aqui
Quando sentir quente, separa, porque senão vai derramar tudo. Outro dia acorda paraplégico, você está numa cadeira de roda, você tem que se virar, tem que aprender com a cadeira de roda. Outro dia você tem uma dor no peito, infartou, te colocam uma camisola ridícula, te fazem eletrocardiograma. Você tem que sentir tudo isso para sentir verdadeiramente como o paciente se sente. É um treinamento assim que para mim foi sensacional. Isso faz muitos anos, mas me deu uma ideia que quando a gente é jovem e recém-formado, a gente nunca teve doença, sempre teve saúde e não sabe realmente, às vezes, a sensibilidade ou a fragilidade que é o paciente e a importância que o paciente dá a uma palavra do médico, seja uma palavra de conforto, seja quando ele faz um diagnóstico preciso, explica para ele a importância, explica para ele que o caso dele não é de todo incurável e que sempre haverá alguma solução, nem que seja o conforto de uma terceira pessoa, no caso o médico, nem que seja cuidados paliativos. A medicina atualmente é baseada muito em tecnologia, mas lembrar que muitas vezes a tecnologia não vai resolver, então a gente tem que atuar como médico e como sempre o médico atuou. Sempre tem um elemento num grupo social, num grupamento humano, era o pajé nos indígenas, é um sacerdote na antiguidade, o que for, mas é alguém que tem uma tendência a cuidar do seu semelhante e com isso a sociedade é quase que perfeita. Tem aquele que é artista, que vai nos divertir, tem o marceneiro que vai fazer os móveis, tem o músico, enfim. E tem o médico, sempre vai ter essa, a gente chama de médico, mas sempre vai ter essa pessoa. O que não pode é haver aquele que não é médico exercer a profissão para fins praticamente pecuniários de ganhar em cima ou enganar o paciente ou fazer propaganda ilusória, como acontece às vezes em determinadas áreas da medicina. Então a ética se impõe e lembrar que o tratamento que o médico faz é fundamental, principalmente quando a doença é crônica. Existe uma diferença na doença crônica, aprendi na Escola Paulista de Medicina, e a doença aguda. Na doença aguda, eu vou ao paciente, eu vou ao hospital ver o paciente, e o paciente é passivo, não tem que explicar muito. Bota soro, tira a chapa, faz isso, faz aquilo, injeta isso, etc. Ele está lá quietão e quieto porque tem que ser salvo rapidamente. Isso é a doença aguda. A doença aguda, o médico é o herói, porque ele salva o paciente, né? Lógico, nem sempre, mas salva o paciente. E na doença crônica, o paciente vem ao médico, recebe instruções, vem com acompanhante, que é uma figura importante na consulta médica, e recebe as instruções e ele vai ser ativo, diferente na doença aguda que ele é passivo. Na doença crônica ele vai seguir as instruções que o médico dá e o médico depois vai ter o conhecimento. E se não for um bom médico, assim como tem um bom professor, às vezes a gente não estudava determinada matéria, mas não é a matéria em si, é que o professor não era bom, não era cativante. Então a gente tem que cativar o paciente, disciplinar o paciente e fazê-lo entender da necessidade daquele tratamento e sempre tentando esclarecê-lo ao máximo e colocando-se no lugar dele. Alteridade é o termo. O que ele estaria pensando. O que vai na cabeça do paciente nem sempre é o que está na cabeça do médico. E as coisas têm que ser melhor esclarecidas, às vezes até perguntando ao paciente, você entendeu o que eu falei? Então repete para mim, para ver se ele realmente captou. E às vezes captou coisas totalmente diferentes daquilo que você estava imaginando transmitir a ele. Aí necessita de um esclarecimento melhor. Enfim, eu disse em algum ponto que a consulta médica é uma coisa mágica, é mágica mesmo, porque você tem o paciente, tem a queixa, faz a consulta, o interrogatório, examina, etc. E você naquele tempo, você tem que fazer um diagnóstico, desenvolver uma estratégia e dar a medicação. É uma coisa fabulosa o cérebro da gente. Então a gente tem que lembrar da experiência médica, do que eu li, do congresso que eu fui, daquele paciente que eu tratei
e naquele momento junta tudo, acopla tudo e toma uma decisão. Em inglês, clinical decision making. Não é fácil. Infelizmente, agora vem uma crítica, a consulta médica tem sido extremamente desvalorizada, não é só do ponto de vista financeiro, mas tem sido desvalorizada, e a consulta médica é o pilar da medicina, é da onde vai surgir a decisão de uma cirurgia, a decisão de um tratamento oncológico, de um tratamento para diabetes, de um tratamento clínico. Se a consulta não for bem feita, o tratamento não será bem feito, não será adequado, os gastos serão maiores, com mais exames, porque o médico não teve tempo suficiente para conversar com o paciente, ouvir o paciente, fazer um acompanhamento, fazer um retorno. Isso é o fundamental na consulta médica. Então, a consulta médica é o núcleo da medicina, é a relação médico-paciente. A relação médico-paciente é fundamental no controle de várias doenças, inclusive diabetes. Tem medicações fabulosas novas, mas tem trabalhos mostrando que na relação médico-paciente muito boa, melhora o controle do diabetes. Infelizmente, a consulta com o SUS é rápida, a consulta com convênios é rápida, é um excesso de exames inúteis. A maioria dos exames solicitados vem normais, porque não houve raciocínio clínico, e às vezes o paciente tem um seguro privado que paga os exames, então vem calhamaços de exames, e a gente recebe em consultório, por exemplo, calhamaços de exames totalmente inúteis e que a gente tem que olhar por olhar, dosagem não sei do que não vale nada para o meu raciocínio, e foram feitos exames, e muitas vezes os gastos são enormes, e se houvesse um investimento maior na educação, e a educação, é claro, educação universal, não é só em medicina, mas falando em medicina, uma educação médica apropriada, diminuiriam muito o número de exames. E consultórios particulares bons em São Paulo relatam o seguinte, que bons profissionais, grandes médicos, pedem poucos exames. É muito interessante, que às vezes você não tem a necessidade de tantos exames. Isso onera tremendamente o nosso sistema de saúde, qualquer que seja ele, né? E também, muitas vezes os exames são pedidos e sem uma formação médica adequada, a interpretação do médico é diferente do paciente, e aí gera medicamentos desnecessários, com efeitos secundários prejudiciais. Então eu insisto que é necessário uma boa consulta médica, com tempo suficiente, que o governo valorizasse melhor a consulta médica e que fizesse uma educação médica, compatível com o que eu tive na Escola Paulista de Medicina. Talvez essa seja a principal mensagem, porque nasci querendo ser médico, mas não fosse a Escola Paulista, não seria o que sou. Modestamente, tenho clínica, se tenho clínica é porque os pacientes nos procuram. Sempre lembrar disso. Não existe um médico sem o paciente, né? É como o marinheiro que nunca navegou, né? O médico tem que exercer a profissão. Se ele não é procurado, provavelmente não é o métier dele ser médico. E se a consulta não for bem feita, insisto, ele também não vai ter o número de pacientes para atender. Então, eu insisto que a educação médica, a educação que eu tive, educação médica, eu digo, o ensino médico que eu tive na Escola Paulista de Medicina, pelo menos na minha época, foi algo sensacional, que não diferenciaria em nada, porque o raciocínio clínico é o mesmo. Eu fui acrescentando os novos exames, as novas tecnologias, fui me tornando um super médico, porque eu vejo ressonância, eu estou vendo o cérebro do paciente, raciocinando mais. Porém, os princípios da medicina são os mesmos, em qualquer que seja a especialidade. Tendo uma boa formação médica de raciocínio clínico, e lembrar que medicina é ciência simplificada, não é erudição. Eu quero saber para tratar o paciente e não para ser um erudito, senão eu vou ser cientista básico, que não é o meu métier. O meu objetivo é
fundamentalmente, tratar o paciente da melhor maneira possível, sem nunca prejudicá-lo. Primo non nocere, tem um ditado em latim, primo non nocere, em primeiro lugar, não prejudicar. Isso é fundamental. E a medicina, às vezes, é muito agressiva. E dose muito alta de medicina, como se fosse remédio, prejudica. Muito exame prejudica. Exames agressivos que dão complicações. Medicações interagindo com outras medicações que o paciente está tomando. Hoje, no Brasil, por exemplo, é um paraíso dos fármacos. Fármacos absolutamente desnecessários. O paciente vem com 20 remédios e você tem que coordenar e tirar vários. Não tem necessidade. E, inclusive, às vezes, fórmulas, na nossa especialidade, fórmulas de emagrecimento, absurdos dos absurdos, né? Sem falar na parte ética. Então, isso tudo tem que ser combatido. Se nós, como professores, ou, enfim, as instituições de ensino, derem uma boa formação de educação médica, de ensino médico, aí é que está o fulcro, o núcleo de tudo, para a gente diminuir gastos com a saúde, e não do jeito que está, fornecendo universalmente tudo que foi possível, mas sem que haja um raciocínio clínico. Mesmo dentro da Escola Paulista na residência, muitas vezes discutindo casos com residentes, são solicitados exames absolutamente desnecessários. Às vezes o exame é solicitado porque tem disponível, escorrega a caneta, não precisa. Às vezes o exame é solicitado por pressão dos pares. Ah, mas você não pediu esse exame? Às vezes pelo próprio paciente que tem um seguro, que cobre tudo, eu chamo de síndrome da vingança. Doutor, pede aí, doutor, pede aí. Porque ele paga um seguro caro, ele quer fazer todos os exames possíveis, eu esgoto tudo, falo, o que mais eu vou pedir, né? O que mais eu vou solicitar? Na verdade, para o raciocínio clínico, você precisa focar um pouco naquilo que é necessário. Com isso, a gente diminuiria gastos com gastos médicos, que a gente tanto reclama no país. Enfim, uma reengenharia, uma racionalização baseado na educação, no ensino médico, nas escolas médicas. Isso a Escola Paulista me deu. Eu agradeço muito a Escola Paulista de Medicina e diria que tudo que sou é devido eu ter cursado a Escola Paulista de Medicina e agradeço a meus pais que me colocaram aqui na Vila Clementino, me tirando de Copacabana e da Praia Vermelha, que foi uma excelente faculdade, não tem dúvida, na época. Mas vim aqui para a Vila Clementino. Interessante que vim aqui aos 17 anos e por aqui fiquei. E hoje estou aqui na Rua Diogo de Faria, dentro da Vila Clementino. Muito obrigado.